Olá pessoal, aqui é o Márcio da Casale.com e nessa videoaula nós iremos aprender o que é o AngularJS, assim como aprender através de um pequeno exemplo, um Olá Mundo bem simples, como o Angular funciona. Então, primeiramente vamos definir o que é o AngularJS. O AngularJS é um framework JavaScript SPA, ou seja, Single Page Application, ou ainda uma aplicação de uma página só. E o que isso significa? Significa que o Angular, quando ele carrega a página, ele já traz todos os recursos necessários para a execução da aplicação. Então, a partir do momento que ele carregou todos esses recursos, todas as transições de página são feitas através de requisições AJAX e a manipulação do DOM para a renderização da apresentação necessária. Então, para começar aqui, eu estou acessando o site oficial do Angular, que é angularjs.org, e é exatamente esse site aqui que nós visualizamos. De cara, nós temos um botão de download. Existem algumas formas de efetuar o download do Angular. Eu vou clicar aqui, será aberta uma modal. Nós temos a seleção de versão, pode ser a 1.3 ou a 1.4. A 1.4 nesse momento ela ainda está em desenvolvimento, ela não é estável e não é aconselhável para produção. Para produção nós devemos usar a versão 1.3.5. Então aqui é possível baixar através de um CDN, através do Bower, NPM. Não vou entrar em detalhes sobre tudo isso agora, porque fugiria um pouco do escopo desse vídeo. Então vou voltar aqui na página do Angular. Já que a gente teve uma visão um pouco macro, a definição dele, eu acho que nada melhor do que a gente já começar vendo um pouco de código mesmo. Então, baixando um pouco aqui, ó, nós temos um exemplo clássico aí de um Olá Mundo com o Angular. Nós vamos ver que é muito simples e intuitivo. Só para situar nessa tela, aqui na parte esquerda nós temos o código fonte. Aqui nessa parte direita superior nós temos a execução da aplicação e embaixo tem um vídeo explicando como fazer. Vocês também podem assisti-lo. Basicamente temos uma página HTML. Vamos ignorar por enquanto todas essas marcações aqui em azul. Se você ignorar todas essas marcações, você vai ver que é uma página HTML normal. Tem uma tag head, tag body, uma div com um label name, um input text e um h1 hello. A renderização disso ficaria exatamente essa: um label name com um input text aqui e uma visualização h1, né? Um title h1. Então, qual a primeira coisa a fazer para utilizar o Angular? A primeira coisa é pegar e importar a tag script na nossa aplicação. Pode ser aqui na tag head ou seria mais aconselhável até na tag body. Então aqui eu peguei a importação direto do CDN, como nós vimos acima. Poderia estar local também, aí depende, mas o jeito mais otimizado e aconselhável é utilizar um CDN, porque a questão de cache, velocidade de carregamento é bem mais eficiente. A partir disso, a gente precisa definir um escopo para a aplicação do Angular. Qual o escopo que o Angular vai pegar e vai manipular o DOM? Como que eu faço isso? Através de uma diretiva. Mas o que são diretivas? Diretivas são atributos que eu adiciono às tags HTML para adicionar comportamento a elas. Nesse caso, para eu definir o escopo, eu devo usar a tag ngapp, que foi adicionada aqui na tag HTML. Se a gente clicar aqui, a gente tem uma descrição que fala justamente qual que é a porção da página HTML que será manipulada. Nesse caso, estando aqui na HTML, significa que a página inteira será manipulada. Eu poderia colocar aqui no
no body ou mesmo numa div, e eu consigo criar até mais de um escopo por página. Quando eu carregar essa página, o Angular ele vai identificar esse NGApp e vai fazer a inicialização do que ele precisa para fazer todo o controle. Aí aqui, como exemplo, foi adicionada uma outra diretiva, ngModel. O que significa essa tag, essa diretiva ngModel? Significa que ela vai criar uma cópia desse elemento no escopo do Angular. Então, quer dizer, eu estou mapeando esse campo de texto no escopo do Angular e eu estou dando o nome dele de YourName. Então, o value, ou tudo que eu digitar aqui, ele vai ser replicado nesse YourName do ngModel. Com isso, eu tenho uma outra, eu não chamaria muito bem de diretiva, mas é a forma que você declara uma variável, um conteúdo ou qualquer coisa que esteja no escopo para ele ser exibido na página. Ele vai funcionar de modo muito similar a um print, um echo de uma linguagem de programação. E o que acontece aqui? Eu adicionei YourName aqui dentro, ou seja, ele vai printar ou exibir todo o conteúdo encontrado na variável YourName que está no meu escopo, que está mapeado aqui com o input text. Ou seja, tudo que eu digitar no input text será mapeado para a variável YourName através do ngModel e será exibido aqui automaticamente. Então vamos ver na prática como isso funciona. Esse é meu campo de texto e eu tenho o ngModel YourName mapeado nele. Assim que eu digitar alguma coisa aqui, ele será automaticamente exibido aqui embaixo, porque eu tenho essa declaração para exibir o valor. Então eu vou digitar aqui meu nome, Márcio, e reparem que à medida que eu vou digitando, ele é replicado aqui embaixo. Se eu apagar, reparem que ele desaparece. Então esse é o conceito assim mais básico do Angular. É possível também adicionar controllers, várias outras funcionalidades, mas o princípio básico dele é esse. Uma coisa interessante aqui nesse site é esse botão Edit Me. Clicando nele, ele vai abrir esse JS Fiddle, que é um editor de JavaScript online. Ele é muito legal porque eu posso criar uns experimentos sem precisar executar nada na minha máquina. Ele é dividido em 4 blocos. Aqui eu tenho um bloco para entrada de HTML, aqui para entrada de JavaScript, CSS e aqui execução. Então nós temos aquele exemplo do Olá Mundo aqui nesse nosso editor. Reparem que aqui em CSS ele fez meio que um hack para importar o Angular. Então quer dizer, aqui ele está importando a biblioteca do Angular e aqui ele digitou o HTML. Vamos, por exemplo, mudar isso aqui para traduzir para o português. Então ficaria um label nome, aqui eu quero só colocar meu nome. Digite o nome e aqui eu quero colocar olá e eu preciso mudar a variável meu nome. Se eu colocar aqui em run, ele vai executar o meu código e vai exibir aqui embaixo. Então, ó lá, nome, digite o nome, olá. Então, se eu digitar aqui Márcio, ele vai funcionar olá Márcio, ficaria uma versão do nosso Olá Mundo. Então esse editor é muito prático para fazer experimentos, ele também é muito bom para compartilhar. Eu poderia clicar aqui em Save e eu posso enviar para outra pessoa, eu tenho a opção de colaboração, então poderia ter mais de uma pessoa editando ao mesmo tempo. Então vou voltar aqui
Se eu seguir um pouco essa página, eu ainda vou ter alguns outros exemplos bastante interessantes, adicionando controles. Então, aqui ele vai adicionar um controller, fazer a questão do data bind, que é justamente você fazer esse mapeamento dos atributos HTML com as variáveis no escopo do Angular. Você tem algumas coisas interessantes aqui, ó, como validação de formulários, comunicação com o servidor, mas eu não vou entrar em tantos detalhes nesse momento, que esse vídeo o foco dele é mais apresentar o Angular para vocês. Aqui ele fala de diretivas, ele fala localização, então como que eu faço para formatar um dado no nosso formato brasileiro ou americano ou em qualquer outro país. E basicamente essa é a página inicial dele. O site é muito rico em documentação, principalmente aqui, ó, em Develop. Esses dois itens são extremamente importantes, que é o Developer Guide e o API Reference. Aqui em Developer Guide, a gente tem uma explicação bastante detalhada de tudo sobre o Angular. Então temos introduções, um overview dos conceitos, data bind, como funcionam os controllers, serviços e escopos, a gestão de dependência, templates e uma infinidade de coisas, de testes unitários, a internacionalização, segurança. Então é muito interessante, por exemplo, formulário. Então aqui ele vai explicar muita coisa sobre formulário, como criar formulário simples, como usar classes de validação, CSS, para ele exibir uma cor quando o dado está errado ou não. Então ele é bastante intuitivo e ele ensina detalhadamente tudo. E também, como eu havia falado, temos a API Reference. O que ela é importante? Porque ela traz toda a API do Angular, toda a documentação necessária, só que é um nível um pouco mais técnico. Ele vai deixar um pouco de conceito e ele vai aplicar diretamente nos recursos técnicos do Angular. Um exemplo bom aqui seria um serviço de HTTP. Vamos supor que eu queira fazer um acesso a um back-end de uma aplicação. O serviço HTTP que vai me permitir isso. Eu vou, por exemplo, injetar a dependência desse HTTP no meu controller. E eu poderia dar um get, aqui some URL. E eu tenho dois callbacks, sucesso e erro. Então aqui ele faria uma chamada AJAX via get para essa URL. E em caso de sucesso, ele disponibilizaria aqui a data, que seria o dado que retornou, o status, headers e alguns configs, ou em caso de erro, ele dispararia essa callback function e você poderia tratar isso da melhor forma possível. Então, essas duas páginas de API e o Developer Guide devem ser acessados constantemente para consulta de todo o material aí do Angular. Bom, pessoal, acho que é isso. Nós pudemos ver aí uma visão geral do Angular, e em próximos vídeos nós vamos começar a aprofundar mais, aprender melhor o que é controller, como criar aplicações mais robustas, usar alguns templates e otimizar e começar a entrar aí nesse mundo do Angular, que é um framework excelente mesmo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.